Fala galera, tudo bem? Nós vamos começar a revisão aí para nossa avaliação, falando sobre adição e subtração de números inteiros. Esse assunto nós ficamos durante umas 3 semanas na sala de aula trabalhando, tentando tirar todas as dúvidas, né? Conversamos muito sobre ele, então nós vamos trabalhar com alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, eu tenho 10 mais 8. Professor, não tem sinal. Se não tem sinal, eles são positivos, né? Seria basicamente eu fazer 10 mais 8, que é igual a 18. Ah, mas tem os parênteses. Não muda nada. A adição, a gente tem que pensar que o número que está dentro do parênteses é o que vai ser adicionado ao outro. Então, olha, mais 7 mais menos 4. Nesse caso aqui, eu tenho que ver quem que tem o módulo maior. Quem que teria o valor maior? O 7. Então, eu mantenho o sinal do 7. Vai ficar mais. 7 menos 4, 3. Então, a gente falava assim na sala, olha, os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, nós vamos fazer uma diferença. Então, ó, por exemplo, tenho mais 8 mais 4. Olha só, nesse caso, os sinais são iguais. Se são iguais, eu junto. Mais 12. Assim como se fosse menos 8 mais menos 4. A gente conversava muito sobre isso. Estou devendo R$8 para uma pessoa, estou devendo 4 para outra, estou devendo R$12. Tá. Bom, como que a gente pode pensar nisso numa regra prática? A gente pode pensar assim, ó, que na adição, tá, de números inteiros, a gente pode trabalhar aqui mais e mais vai permanecer mais. Menos e menos permanece menos. Certo? Agora, quando for mais e menos, ou menos e mais, depende. Depende do que, professor? Depende do maior número. Depende do maior número. Quando eu falo maior número, eu quero que vocês pensem, na verdade, no módulo desse número, tá? Então, por exemplo, se eu falar assim, menos 10 e mais 8, lógico que o mais 8 é maior. Só que para a nossa operação, o menos 10, ele sobressai. Mesma coisa que a gente pensar assim, ó, eu tenho menos 10 mais 8. Bom, vamos pensar assim, a minha dívida é maior do que o dinheiro que eu tenho, então eu vou permanecer com o sinal dele. Então, 10 tira 8, 2. Certo? Então, a gente tem que pensar muito bem. Vamos fazer outros exemplos. Bom, continuando então, eu tenho aqui mais 3 mais 4. Então, eu terei mais 7, sinais iguais. Se fosse menos 3 mais menos 4, olha o que acontece, junta as duas dívidas, menos 7. Se fosse mais 3 mais menos 4, opa, tem que pensar, quem que é maior, o 3 ou o 4? O 4, o valor do módulo dele é maior, então permanece o sinal de menos. Os sinais são diferentes, 4 tira 3, 1. Bom, se fosse menos 3 mais 4, permanece o sinal do maior, que nesse caso agora é o 4. Então, olha só, vai permanecer mais 1. Então, olha, os resultados são parecidos, mas não são iguais, certo? Vamos continuar, vamos fazer outros exemplos aí. Vamos colocar aqui, ó, menos 20 mais 30. Olha só, o 30 é maior e os sinais são diferentes, então permanece o 30. 30 tira 20, 10. Tá, Danilo, se fossem os dois iguais, mais 20 mais 30, junta. Mais 50. Se fossem os dois negativos, menos 20 mais menos 30 é igual a menos 50. E se fosse o 20 negativo, opa, positivo, negativo já fiz, mais o 30 negativo, mesma coisa. Quem que é maior? Sinal diferente. Então, eu vou olhar o 30. 30 é maior, menos 30, menos 20, 10.
Galera, sugiro que vocês refaçam os exercícios, tá? Tem um monte desses no caderno e faz lá o cálculo que a gente fez no final do caderno. Beleza? Lá do final do caderno. Esse é muito importante. Refaçam todos os exercícios e vejam se ainda tem dúvidas. Agora, se aparecer para vocês uma expressão maior, por exemplo, menos 2 mais menos 4 mais menos 3 mais 8 mais 2, não sejam teimosos. Eliminem os parênteses, tá bom? Isso vai ajudar muito vocês. Como é o sinal de mais aqui no meio, ó, basta que você ignore e copie o que está dentro. Então vai ficar menos 2, menos 4, menos 3, mais 8, mais 2. Então, juntando todos esses negativos, olha, eu tenho 2 com 4, 6, 6 com 3, 9, permanece negativo. E juntando esses dois positivos, mais 10. Olha lá, virou dois números. Dois números, fica facinho, igual a gente estava fazendo antes. Menos 9 mais 10, mais 1. Legal? Então, continuando, ó, colocando outra expressão aqui, agora com números maiores. Mais 100, mais 3, mais menos 20, mais 8. Sendo que o 8 está fora de um parênteses. Então, vamos eliminar para ficar mais fácil. Então, vai ficar aqui, ó, mais 100, sinal de mais ignora, mais 3, ignora, menos 20, e o mais 8 já está fora dos parênteses. Se a gente prestar atenção, ó, esse 20 é o único número negativo. Então, reserva ele e trabalha com os positivos ou vice-versa. Você pode pôr o negativo primeiro, não tem problema. Então, 100 mais 3 mais 8 vai ficar mais 111. Mais 111 menos 20. Olha lá, quem que é maior, o 111 ou o 20? O 111, então fica mais 111 menos 20 vai ficar 91. Certo? Vamos agora para a subtração. Bom, antes da gente trabalhar com a subtração, vamos relembrar um conceito muito importante que é o oposto de um número. O oposto de um número é quando aparecia assim, ó, sinal de menos, menos 3. Aí nós tínhamos que pensar, quem que é o contrário de menos 3? É mais 3. O que é o contrário de dever 3? É ganhar 3. É ter 3. Certo? Então, olha, o contrário, o oposto de menos 20. Qual que é o contrário de menos 20? Mais 20. Menos, vamos pôr um número positivo, mais 5. Qual que é o contrário de mais 5? É menos 5. Ou seja, a posição oposta que ele ocupa na reta numérica. Olha lá, o oposto de mais 10. Menos 10. Pode aparecer assim também, ó, menos 7. Ô professor, mas esse 7 é positivo ou negativo? Lembrando, não tem sinal, é positivo. Então, o contrário de mais 7, menos 7. Então, menos 8. Fica menos 8, certo? Menos mais 16. Vai ficar menos 16. E mais um exemplo aqui, menos 100, fica mais 100. Então agora o sinal de menos aqui, ó, é muito importante antes dos parênteses. E ele sempre vai indicar o oposto, tá? Isso não pode ser esquecido. Então vamos ver alguns exemplos aí. Vamos então começar trabalhando com dois números positivos, por exemplo, mais 4 menos mais 3. Nesse caso, pessoal, eliminar parênteses é praticamente obrigatório. Então, eliminar parênteses sempre, galera, sempre, tá bom? Senão, vocês vão se confundir, tá? Então, ó, vamos lá. Mais 4, não tem nada na frente dele, vai ficar mais 4. Porém, olha o sinalzinho de menos aqui, ele indica o oposto. Qual que é o oposto de mais 3? O oposto de mais 3 é menos 3. E aí você resolve igual a gente estava fazendo antes, nas telas anteriores. Mais 4, menos 3, mais 1. Na verdade, não muda tanta coisa, né? Só que você tem que fazer essa etapa aqui, ó. Então, olha só. Se eu tenho, por exemplo, mais 4, menos... Vou inverter o sinal aqui, ó, menos 3. Então, agora eu tenho mais 4, ó o sinalzinho de menos, contrário de menos 3 mais 3, isso daqui vai virar mais 7. Então, olha só, se eu tivesse aqui 10, que é positivo, menos mais 8.
mesma coisa. Ficaria 10, o contrário de mais 8, o oposto de mais 8, menos 8. 10 menos 8, 2. Esse 2 pode ou não ter o sinal, tanto faz. Menos 5, menos 2. Olha só, muito cuidado. Menos 5, o contrário vai virar mais 2. Faz a operação normal. O 5 é maior, então vai ficar menos 3. Menos 20, menos mais 10. Fica menos 20. Olha o sinalzinho de menos, contrário de mais 10, menos 10. Vai ficar menos 30. Olha que interessante, pode aparecer assim também, ó. Menos 4, menos 9. Nossa, professor, isso é muito difícil. Pior que não, galerinha. Só prestar atenção, ó. Pior não, né? Ainda bem. Então, ó, o oposto, o contrário de menos 4 é mais 4. O oposto de menos 9, mais 9. Olha que facinho. Mais 4 mais 9 é igual a mais 13. Certo? Vamos lá, então. Eu lembro que anotei com vocês um resumo na apostila, no caderno, sobre amplitude térmica. Começou a amplitude térmica, eu marquei para vocês falando que a amplitude térmica era a diferença entre a temperatura máxima menos a temperatura mínima, com parênteses sendo obrigatório, se não dá errado. Tá? Professor, mas eu quero fazer de outro jeito. De outro jeito, galera, você não tem a representação matemática, então aí é um probleminha agora pra gente no 7º ano. A representação é muito importante. Então vamos pensar numa cidade da Europa, por exemplo, a temperatura máxima foi de mais 5 graus. E a temperatura mínima, em um dia, chegou a menos 2 graus. Bom, a gente tem que fazer a representação. Então é a máxima menos a mínima. Cuidado para não inverter, hein? Então vai ficar mais 5 entre parênteses, menos 2. Então nós vamos ter mais 5 com mais 2 é igual a 7. Lembrando que nunca é negativo. Sempre vai ser um número positivo esse resultado. Tá? Sempre. O que prova isso para vocês? Vamos pensar numa reta numérica? Estou lá na reta numérica, sendo que o 0 é meu ponto de referência. Aqui está a temperatura menos 2 e lá na frente está a temperatura mais 5. Podemos pensar assim, ó, quantos passinhos, né? Lembra que eu pegava um aluno na sala de aula e falava, vamos andar aqui, ó, passos para lados opostos e tudo mais, ó. Então tem que pensar assim, menos 2 para chegar até o 0 foram 2 passos. E do 0 para chegar até o 5 foram mais 5 passos. Então se eu juntar esses dois aqui, ó, do 2 até o 5, eu dei 7 passos, certo? Então a amplitude sempre vai ser um número positivo, tá bom? Outra coisinha que eu falava muito para vocês era de fazer desenhos para resolver situações problema. Mas esses desenhos é sempre você trabalhar, na verdade, com uma reta numérica. Então vamos pensar, por exemplo, num problema em que uma pessoa está num prédio. Esse prédio tem 10 andares acima do térreo, acima do solo, e tem mais 3 andares abaixo. 3 andares no subsolo. Tá? Então aqui, ó, ele tem 10 andares acima e 3 andares abaixo. Seria basicamente isso daqui, ó, uma reta aqui em pé, sendo que aqui é o térreo, o 0 é o ponto de referência. Aqui seria o mais 10 e aqui seria o menos 3. Então a gente teria que pensar assim, por exemplo, ó, aí tem que ver a situação problema, né, interpretar. Uma pessoa que está no ponto mais baixo, que está aqui no menos 3, né, chegou lá, estacionou o carro no menos 3, ela vai para o seu andar que fica no mais 5. Quantos andares, tá, ela percorreu? Quantos andares ela tem que sair do menos 3 para ir até o mais 5? Então a gente tem que pensar assim, ó, do menos 3 até o mais 5 foram 3 andares. Não importa se é positivo ou negativo. E aqui também mais 5 andares. Então ela percorreu no total 8 andares. Como que eu represento isso matematicamente? Eu pego o andar máximo e o andar mínimo e vejo qual foi a diferença entre eles. Olha lá, o conceito de amplitude de novo. Mais 5 menos 3. Olha só, vai ficar mais 5
mais 3, que é igual a 8 andares nesse caso. Então, galera, fica muito atento na leitura do problema, tá bom? E não se esquecer de fazer a representação. Tem que ter a representação, certo? Ah, professor, mas você está sendo muito exigente. Na verdade, pessoal, isso é muito importante para vocês nos anos seguintes, tá? Então, se a gente sair do 7º ano com essa noção, vocês não terão dificuldades no 8º, 9º, 1º, 2º, 3º, faculdade, mestrado e assim vai. Beleza? Continuando então. Uma atividade que eu percebi que vocês têm muita dificuldade também é quando a gente tem a pirâmide numérica. Então eu vou desenhar uma pirâmide aqui, fazer um esboço e vou colocar alguns valores aqui. Certo? Ó, então 5, 4, 3, 2 e 1. E vou colocar alguns números aleatórios aqui. Por exemplo, mais 1, mais 3, menos 8, mais 2 e 0. E aí nós vamos fazer então a soma desses valores. Lembrando que os dois quadradinhos de baixo, o resultado dá em cima. Como assim, professor? Ó, se for 10 e 5, 10 mais 5 dá 15. Então sempre eu vou trabalhar com triozinhos assim. Então vamos lá, ó. Então aqui, mais 1 com mais 3, eu tenho mais 4. Para continuar agora aqui, ó, eu continuo usando mais 3. Mais 3 com menos 8, menos 5. Continuei do lado. Menos 8 com mais 2, menos 6. E mais 2 com 0 vai ficar mais 2. A partir de agora, essa linha aqui não me interessa mais, é só a linha de cima. Então eu continuo. Bom, continuando eu tenho mais 4 com menos 5, menos 1. Menos 5 com menos 6, olha lá, dois sinais iguais, vai ficar menos 11. E menos 6 com mais 2, menos 4. Esqueço a linha de baixo, vou para a linha de cima. Menos 1 com menos 11, menos 12. Menos 11 com menos 4, menos 15. E finalmente, menos 12 com menos 15, menos 27. Que é o resultado aqui do topo da pirâmide que me importa. Tá bom? Então, quando a gente conversou um pouquinho na sala de aula sobre isso, eu percebi que vocês tinham bastante dúvida. Então, só para retomar, certo? Então, pessoal, o segredo é plural, apostila, certo? Exercícios complementares e treinar muito, beleza? Uma coisinha que também vocês não podem deixar, ah, professor, não tenho acesso no plural. Eu coloquei a lista no material de apoio, certo? Material de apoio. Bacana? Então, ó, até o Pipoca tá mandando um recado para vocês aí. Então, estudem. Vamos lá. Probabilidade. Pessoal, o grande desafio da probabilidade é, por incrível que pareça, a leitura. Tá? Você tem que ficar muito atento nos problemas. Por exemplo, vamos falar algumas situações aqui para vocês. Olha, eu vou jogar uma moeda. Tá? Ela pode sair cara ou coroa. E aí, eu tenho que pensar em várias possibilidades. Por exemplo, eu falo assim, ó galera, eu vou jogar essa moeda aqui e vai sair 5 caras. Tá? Vou jogar ela 5 vezes seguidas e vai sair 5 caras. Aí vocês vão falar assim, ô professor, impossível. Galera, tem que ficar esperto com isso. Isso pode acontecer, então pode ocorrer. É certeza que vai acontecer? Não. Mas que pode acontecer. Então a probabilidade são as chances de um evento ocorrer. Então isso pode acontecer de sair 5 caras. Pode ser que eu jogue a moeda 15 vezes e saia 15 coroas. Vocês jogaram ela 100 vezes na sala de aula? Não teve grupo que deu 50, 50? Então fica muito esperto com isso. Outro ponto que sempre aparece muito são os dados. Então imagina o seguinte, ó, eu vou jogar 2 dados, certo? E aí vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes ele fala algumas coisinhas assim, ó, soma das faces, soma é mais. Às vezes ele fala produto das faces, produto é vezes. Às vezes ele fala diferença das faces, diferença é menos. Tudo isso daqui, ó, vocês já sabem desde pequenininhos, 3º, 4º ano, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, tem que ver se na pergunta vai estar falando se é possível, tá? Ou impossível.
Toma muito cuidado com isso. Bacana? Uma coisinha que eu dei a dica na sala de aula é de vocês fazerem as possibilidades quando vocês acharem. Tá? Como assim, professor? Ó, vamos para a próxima página. Às vezes eu falo assim para vocês, ó galera, vocês vão jogar aí 2 dados, certo? Então jogou lá os dados, bonitinho, tal, jogou um dado. Aí vamos supor que na face de cima deu 1. E no outro dado, porque sempre a gente olha de cima, né? Deu 2. Olha só, se perguntar a soma é 3. Se perguntar o produto é 2. Se perguntar a diferença é 1. Então, fiquem espertos nessas palavrinhas aí. Então, por exemplo, se eu falar assim, galera, vou jogar 2 dados. É possível sair a soma 15? Soma 15? Imagina, professor. Loucura. Falso. A maior soma que dá para sair em 2 dados é 12. Tá. Se eu falar assim, galera, é possível sair o produto 15? Produto 15? Produto 15 é verdadeiro. Como, professor? Você acabou de falar que a soma maior era 12. Exato, eu falei que a soma era 12. O produto, 3 e 5 vão dar 15. Então, isso é verdadeiro. Então, fiquem espertos nas palavrinhas que vão aparecer. Se é possível, se é impossível e tudo mais. Tá bom? Então, ó, tô fazendo o vídeo para vocês mais uma vez folheando a apostila. Eu sugiro que vocês releiam os exercícios, tá, de probabilidade. Os exercícios muito bacanas para vocês trabalharem são da página 389, tá? Até a página 393. Tá? Ficar muito esperto. Tomar cuidado quando a gente fala assim, ó, cara e coroa, qual vai aparecer mais? Aí vocês falam assim, nenhuma. Uma delas vai aparecer. Então, muito cuidado com a palavrinha nenhuma. Beleza? Vamos colocar aqui um problema novamente, uma explicação de um exercício, que é o exercício das meias, que fica um pouquinho de dúvida. Esse exercício das meias, ele está na página 391, tá? É o exercício número 7. Ele fala assim, ó, Clarice guarda suas meias em sacolas de pano. Numa delas, há 3 pares de meias azuis, que nós representamos na sala com bolinhas. Há 3 pares de meias brancas, que nós representamos com vermelho. E há 3 pares de meias pretas. Então, ela tem no total 9 pares. E fala assim, ó, se ela tirar sem olhar, isso é um detalhe importante, algum par dessa sacola, tem como saber qual cor que vai sair? Não, professor, não tem. Mas quando que ela pode ter certeza que vai sair um par de cada cor? Ó, ter certeza. Então, para sair um par de cada cor, vamos supor, ela tirou um par. Ah, saiu um parzinho azul. Legal. Ela tirou outro par, saiu um vermelho. Pode ser que na terceira ela dê sorte e tire um parzinho preto. Mas pode ser que ela tire outro azul. Então, olha só, ela tirou 3 e saiu 2 azuis e um vermelho. Então, ela vai tirar o quarto. Pode ser que é preto, mas pode ser outro azul, ó. Então, percebam que, nesse caso, ela tem que tirar, no mínimo, 7 meias, 7 pares, para daí sim ela ter certeza que vai sempre ter uma cor de cada meia. Galera, vocês estão percebendo? Ó? Faça um desenho, um esboço, alguma coisinha assim do tipo para pensar. Bacana? Ainda temos aulas essa semana, qualquer dúvida, estou à disposição. Estudem bastante, beleza? Vocês têm bastante material, bastante resumo. Vocês estão prestando atenção na aula, então vamos lá, foco, beleza? Boa sorte, bons estudos e boa prova.